Sexta-feira, hoje é 9 de janeiro de 2026, primeiro culto aqui na empresa Usinagens Afonso, primeiro culto do ano, na presença ilustre da Ariane, que está nos deixando. Deus te abençoe, tá, Ariane? Onde você for, toda a sua trajetória, abençoe sua família, seu esposo, seu filho. Foi um prazer, mas a gente ainda tem, ao longo dos meses de janeiro aqui, uns cultos abençoados, tá? Mas que a palavra do Senhor germine, floresça e dê fruto no seu coração, onde você percorrer. Hoje nós vamos meditar em João capítulo 3, sobre novo nascimento. Se você tiver sem tempo e só puder ouvir até aqui, né? Novo nascimento. Depois procura aí internet, novo nascimento, pastor Hernandes Dias Lopes, novo nascimento Billy Graham, novo nascimento João capítulo 3, é a história de Nicodemos. Mas vamos fazer a liturgia. Oremos. Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Ti. Hoje é dia 9 de janeiro, primeira sexta-feira do ano aqui de trabalho. Eu quero Te agradecer pelo período de férias que nós tivemos. Queremos Te consagrar este ano a Ti, que cada passo dado, cada decisão tomada, cada bênção, cada desafio, sejam todos vivenciados, enfrentados e vencidos em Ti, pela ação poderosa do nome de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus, Consolador, que nos capacita. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos a nossa vida, a nossa família, esta empresa que é Tua, e que o Seu nome continue sendo glorificado enquanto houver fôlego nos nossos pulmões, para todo sempre, em nome de Jesus, amém. 545, bem bonito, hein? Deus enviou Seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele Vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. João capítulo 3, Ariane. Um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Aleluia. Vamos começar do capítulo 2, 24. Volta 2 versículos aí. Diz assim, vamos ler responsivamente. Mas, eu falo depois você. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia
o que havia no homem. Olha, então, ó, agora vai começar a história, hein? Mas isso aqui é só uma introdução. Jesus não confiava neles porque a todos conhecia e não necessitava que alguém testificasse, falasse do homem, de qualquer homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Agora vamos começar a história. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creres como creis, se vos falar das celestiais... Essa cabe uma repetição, Ariane. Ele diz assim, ó: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui agora, que história é essa? Surgiu uma serpente do nada, né? Você conhece essa história da serpente, Ariane? Poxa, então quando você estiver lá em Ubá ouvindo a mensagem, em Números capítulo 21, o povo estava perecendo, serpentes venenosas lá, porque o povo murmurou, provocou a Deus e houve puxão de orelha. Moisés falou assim, Deus falou para Moisés: pede para o povo pegar uma serpente, colocar numa cruz, levantar. Quem olhar para a cruz será curado e não morrerá. E isso era um exemplo do que aconteceria com Jesus, e Jesus cita isso para Nicodemos, que era um cara muito sábio, né? Um super professor de teologia da época. Então ele fala, ó: como a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você. Para que todo aquele... É 14, né? 15 agora. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente vai parar por aqui no versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Como eu disse, Ariane, se você digitar Novo Nascimento, e quem estiver me ouvindo, Novo Nascimento, Billy Graham, Novo Nascimento, qualquer pastor, eles vão dar uma pregação maravilhosa, porque esse é o texto, é a mensagem mais importante da palavra de Deus, né? Que vai do Gênesis ao Apocalipse, mas a mensagem é: Deus amou, enviou para que aquele que crê tenha a vida. E aqui a gente leu para entender como isso se deu. Jesus estava em Jerusalém na semana que ele seria crucificado, e ele percebeu que as pessoas estavam perto dele, mas ele sabia que as pessoas não o amavam. Estavam ali perto de Jesus, mas... Exatamente. Então, não adianta. Aí, primeiro ensinamento: Deus não se engana. A Deus não se engana. Então não adianta a pessoa
falar, eu sou de Deus, né? Eu poderia dar vários exemplos aqui e me incluo, né, de momentos na vida em que a gente fala, mas tem um ditado, né? Até papagaio fala. E muitas vezes a pessoa está toda errada e aí termina com mas Deus abençoa. E aquela frase, né, que não está na Bíblia. Afinal, todo mundo é filho de Deus. Não existe isso na palavra de Deus. A palavra de Deus está todo mundo condenado e quem quiser e aceitar será salvo. Então é o oposto. Mas tudo bem. Aí chega Nicodemos, eu vou ter que acelerar. Nicodemos era riquíssimo, ele orava 2 horas por dia, ele jejuava 2 vezes por semana. Imagina um camarada perfeito, um senhorzinho já, né, de idade. Ele viu Jesus, ele falou, esse camarada é ele, é esse. E ele fez uma autoanálise e viu que na verdade ele tinha tudo, mas não tinha nada. E aqui vai outro ensinamento. Muitas vezes a gente acha que tem tudo, mas não tem nada. E por outro lado, muitas vezes a gente acha que não tem nada, mas tem tudo que precisamos. Isso é muito legal, muito profundo, não vou ficar repetindo aqui porque a gente não tem tempo. Mas quem pegou, pegou. Então ele percebeu. E aí ele marcou um encontro à noite. Ninguém sabe se ele marcou a noite com Jesus porque ele tinha vergonha, afinal de contas ele era um bambambam dos judeus, ou se Jesus estava ocupado. O fato é que eles se encontraram à noite. E ele vem e pergunta, eu quero ter acesso ao reino, né? E Jesus já manda logo, tem que nascer de novo. E aí, muitas vezes a gente está no caminho da religiosidade, da religião, que é boa para muita coisa, mas às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Não tem aquela sabedoria espiritual que às vezes você nunca estudou e tem. Por outro lado, tem pessoas que têm 5 faculdades, 10 faculdades, e você fala a coisa mais elementar e ele fala, não entendo. Isso acontece muito. Eu conheço gente que tem 5, 6 universidades e são pessoas tolíssimas, de uma tolice enorme. E aqui ele chega para Jesus e fala assim, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? E aí Jesus tinha um senso de humor muito legal, né? Ô Nicodemos, você é o cara bambambam aqui e não entende o que eu estou falando? E aí ele fala de novo, Jesus, não estou entendendo. Aí Jesus brinca, se você não entende de coisas terrestres, você quer que eu te explique coisas espirituais? Mas o fato é, Jesus cita a serpente no deserto, e aqui eu consigo extrair um ensinamento. A Bíblia, Ariane, você que está indo lá para o bar, é do Gênesis ao Apocalipse. Quando você ouvir alguém falar assim, não, mas isso não é evangelho, Jesus é a graça, Jesus é a graça, judeu não presta. Você vai ouvir, sabia? Eu diria que tem muita gente, eu já falei aqui de um episódio que eu vi, de uma pessoa que falou que não sentia empatia por Jesus pelo fato dele ser judeu, e a pessoa não gostava de judeu. Nossa. Olha só a contradição das contradições. Porém, vamos dar continuidade. Então, tudo está relacionado. Tudo que Jesus falava, eu ouvi essa semana, 97% das coisas que ele disse estavam nas profecias, na lei, que o judeu chama de Torá. Então tem que ensinar o Davizinho do Gênesis ao Apocalipse. E a serpente aqui, então, e aí ele chega, para que toda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Considerações finais. Primeiro, novo nascimento. Novo nascimento, Ariane, envolve, e quem estiver me ouvindo, 3 coisas. Arrependimento, que é diferente de remorso. Imagina aquele marido, né, que faz coisa errada, ou aquela esposa, poxa, me desculpe, eu fiz isso, mas me desculpe. Não, me desculpe não. O arrependimento é, lamento, estou triste e nunca mais vou fazer. Isso é o arrependimento. Depois, novo nascimento envolve uma fé, porque a gente não consegue pela nossa força. Então isso é muito importante. Quem estiver me ouvindo, Jesus veio, fez o que fez, pagou o preço que precisava ser pago, para que nele nós tenhamos esse novo nascimento, ok?
Ah, André, então tá fechado. Eu nasci de novo, eu acredito em Jesus, e vem a terceira etapa, que é a obediência, que a gente também só consegue pela ação do Espírito Santo. Então, não vai dar para alongar, envolve arrependimento, envolve fé em Jesus, envolve obediência pela ação do Espírito Santo. Ok? Então, falamos as 3 etapas. Observações. Muitas vezes a gente acha que nasceu de novo. Eu falo isso, eu sou PhD nisso. Ah, não, nasci de novo. E depois você passa 20 anos e fala assim, caraca, eu achei que tivesse nascido de novo, mas agora eu vi que é nascer de novo. Então fica esse bizu. Outra coisa, nascer de novo não é uma coisa mágica, assim, zoom, envolve atitude e decisão diária. Porque uma coisa é nascer de novo, a outra coisa é a carne. A carne, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai passar em frente à barra de chocolate e vai dar vontade. O leão vai passar em frente à picanha, ele vai ter a força. E digo mais, ainda que ele pense momentaneamente em chegar perto da picanha, Deus vai falar, não, é nesse nível, amém? Então, a gente às vezes acha que nasceu, mas não nasceu. É atitude e decisão. Mas, terceiro, nós percebemos. Quando há realmente um novo nascimento, a gente percebe. Amém? Então, o que eu separei aqui para encerrar? Eu citei do perigo do conhecimento religioso. Nicodemos é um exemplo. Igreja é muito bom, religiosidade é muito boa. Porém, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? A importância do Espírito Santo nessa regeneração. E uma palavrinha chamada soteriologia, que é o estudo da salvação. E João, essa soteriologia, a mensagem da salvação, que é a coisa mais importante da Bíblia, captada em João 3,16, é amor de Deus, envio do seu Filho Jesus, a gente com a fé nele, obediência e prática, acesso à vida eterna. Amém? Terminando, Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. É como se fosse o seguinte, está todo mundo já numa situação de condenação, e ele veio para salvar. Essa é a mensagem, amém? Cristo é o centro da revelação, da salvação e da vida eterna. Amém, Ariane? Amém. Essa era a mensagem que Deus colocou no meu coração para marcar o primeiro culto deste ano, desta empresa. É um ano especial, nós estamos praticamente começando uma nova fase, que eu brinco que é a usinagem 3.0. Estou triste porque você está voando, mas é para bênção, tá? Você vai trazer boas notícias, você será muito abençoada, mas efetue o novo nascimento, continue nele, e que muitas outras pessoas possam receber esse novo nascimento através da sua ação, Ariane? Amém? Vamos encerrar? Podemos encerrar? Podemos. Quer falar alguma coisa? Não, essa semana que o Davi, se for um negócio do Davi, antes de dormir ele falou uma coisa aqui. Sabe quando você tem aquela que você não espera? Aí esses dias ele tava assim, boa noite mamãe, boa noite papai. Aí ele falou assim, boa noite Jesus. Do nada, assim, antes de dormir, tipo assim, sabe quando você acha tão bonito assim a criança, né? Do nada ele falou assim, boa noite Jesus. As minhas meninas estão ouvindo isso, elas vão adorar esse depoimento. Nossa, uma coisa muito linda. Eu fiquei assim, tipo, nossa, a gente tá fazendo o trabalho certo, porque a gente reza com ele antes de dormir. Aí do nada ele falou, mas eu achei uma coisa tão espontânea, foi tão lindo, aí eu fiquei tão emocionada assim. Nossa. Na hora que você falou agora eu lembrei disso. Se você puder, quando você tiver tempo, que ele escreva um versículo. O Salmo 119 eu estou escrevendo com as minhas filhas. Sim. É tremendo, porque você dita, você escuta, fica no seu coração, cria uma coisa e ainda ensina português. Sim, sim. Tá? Então você pode fazer isso também. Oremos. Amém. Vamos orar, Rosinha, vem cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por esse culto, pelo nosso novo nascimento em Ti. Pai, não sei quem estará ouvindo essa mensagem, mas o que nós trouxemos aqui, vindo de Ti, é um agradecimento por Ti, ó Pai, ter enviado o Teu Filho para a nossa salvação,
E que bom que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Pai, muito obrigado, abençoe-nos nesta semana, neste ano, abençoe os nossos familiares, abençoe essa empresa que é tua, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa casa, a nossa família e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre, amém, graças a Deus. Amém. Pelo sangue de Jesus, agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. Graças a Deus. Culto abençoado.